Ao caminhar até seu carro, Charlie notou um homem do outro lado da rua. Talvez ela não tivesse olhado uma segunda vez se ele tivesse em movimento, ou até mesmo com o celular na mão, como qualquer um. Mas aquele cara estava totalmente parado, com as mãos e até mesmo os braços enfiados nos bolsos do casaco, olhando para o quartel. À luz do dia, ela podia ver que o hierofante era um homem jovem, mas seus olhos ardiam como alguma coisa antiga. Se ele estava caçando pragas, então o que ele estava fazendo na casa de Baltazar? Ela não conseguia esquecer a maneira como ele havia caminhado em sua direção no beco, com o que parecia com um propósito sinistro. Charlie estremeceu, entrou no koala e pisou fundo. Ao sair, ela viu a cabeça dele girar devagar e seu olhar seguir o carro. Então, sua sombra se transformou em grandes asas atrás dele, levantando-o no ar. Ele pairava no céu azul, um anjo impossível, com um casaco esvoaçando ao redor. Ela quase caiu em uma vala, com o coração martelando. No primeiro sinal de parada, Charlie olhou para trás de novo. Ele não parecia tê-la seguido. De volta à casa, Charlie estava cheia de energia nervosa e muita cafeína. Ela lavou os pratos sujos de macarrão à bolonhesa na pia, limpou os balcões e, quando aquilo não foi o suficiente, começou a limpar toda a geladeira. Não apenas sua higienização usual, jogando fora as coisas mais ofensivas, como o pepino esquecido que tinha amolecido de um lado e sido colonizado por mofo, um pedacinho de queijo que havia ficado branco e duro e que ninguém comeria, um recipiente lacrado cheio de macarrão acinzentado inchado de forma alarmante. Daquela vez, ela tirou tudo, inclusive os condimentos, e limpou as prateleiras, com toalhas embebidas em alvejante diluído. Precisa de ajuda? Perguntou Vince, vindo do quarto e pegando a cafeteira. Ela se assustou com a voz dele. Parecia ser o mesmo homem com quem ela vivia por meses. O cabelo loiro despenteado do sono, barba por fazer ao longo da mandíbula, conforme ele andava pela cozinha sem mencionar a noite anterior. Parecia impossível acreditar que ele havia quebrado o pescoço de um cara e depois transado com ela em um dos degraus rachados sob o luar. E mentido. E mentido, e mentido, e mentido. Posso pegar emprestado algumas coisas de limpeza da sua van? Perguntou Charlie. Ele hesitou. Eu pego para... Ótimo! Respondeu ela, interrompendo alegremente. Se ele não a queria fuçando sua van, provavelmente era porque tinha algo mais a esconder. Talvez Charlie encontrasse uma cabeça rolando na parte de trás. Ou talvez estivesse apenas sendo legal, ofertando-se para pegar as coisas para ela. Ou talvez o corpo de Hermes estivesse em pedaços embrulhados em plásticos e ele quisesse poupá-la da imagem. Charlie se virou para a geladeira com vigor renovado. Ela esfregou o eletrodoméstico como se pudesse pegar todos os seus desejos por Vince, toda a sua tolice. Vince entregou a ela o material de limpeza e saiu para limpar as calhas, com uma caneta na mão. E esconder a cabeça. A mente de Charlie supriu, piorando as coisas. Posey se levantou ainda mais tarde do que o de costume, por volta das 4 da tarde. Parecia acabada quando cambaleou até a cozinha e encheu a tigela de cereal com todo o restante do café, colocando-a em seguida no micro-ondas. Charlie tinha namorado um colega ladrão por alguns meses, antes de ele fugir da cidade com um par de brincos que ela havia conseguido convencê-lo a serem cravejados de diamantes. Ele disse a ela que, quando tinha começado a invadir casas, havia imaginado que as pessoas ricas guardavam suas coisas realmente caras em cofres, mas havia descoberto que as pessoas, em geral, mantinham as coisas onde pudessem vê-las. Pessoas ricas mantinham a chave debaixo do capacho, como todo mundo, porque também as perdiam. Eles acabavam trancando certidões de nascimento e de casamento e documentos legais em vez de objetos de valor. As joias ficavam no armário do quarto principal, quando as melhores, porque as pessoas queriam usá-las. Laptops estavam em mesas ou sofás, TV na parede. Bebida cara no carrinho de bar. Armas na primeira gaveta da mesa de cabeceira. Pessoas gostam de manter suas coisas por perto, inclusive seus segredos.
O que você faz se sentir seguro quando vai dormir à noite? Conseguir verificar e ver seus segredos ainda estão escondidos. Se havia algo para Charlie encontrar, havia uma boa chance de Vince mantê-lo no quarto. Uma vez que ela teve aquela ideia, a coisa grudou na mente como um carrapicho. Ela precisava tirar Vince de casa, e logo, antes que a tentação dominasse seu bom senso e ela vasculhasse as coisas dele quando ele provavelmente a pegaria no ato. 1 hora depois, Vince entrou, com as mãos cheias de fuligem. Àquela altura, ela tinha sua história pronta. Kathleen quer que eu a encontre para um café hoje à noite, comentou Charlie, tentando soar despreocupada. Ele lavou as mãos na pia, com sabonete até os cotovelos. A tatuadora? Com o primo comedor de traças? Isso, confirmou ela nervosa. Charlie não os tinha notado conversando na festa. Estou pensando em fazer uma nova. Ah, é? Comentou ele, enxugando as mãos em seu jeans preto. A expressão no rosto, o leve sorriso, o interesse aparentemente genuíno e nenhum julgamento pelo problema da noite anterior a deixava nervosa também. Ele realmente parecia se importar com ela. Havia matado alguém para salvá-la. Ela queria confiar nele. Vince. Charlie pegou a mão dele e olhou em seus olhos cinzas claros. Como você perdeu sua sombra? De verdade desta vez. Seu olhar desviou dela. Não perdi, eu... Ele parou e então começou de novo. Eu não entendi o perigo que corríamos. Vince não estava necessariamente mentindo. A verdade era muitas vezes complicada e difícil de explicar. Que perigo? Ele balançou a cabeça e pegou o balde de compostagem. Ele tinha sido comprado por Posey, online, em esforço para que eles fossem melhores ambientalistas. Naquele momento, cheio de restos de pepino e outras sobras da geladeira, além de um monte de borra de café. Isso não é uma resposta, esbravejou ela atrás dele. Mas o que quer que estivesse procurando, Charlie não conseguiu tirar dele. Ele apenas saiu para despejar o composto em um estranho reservatório de minhocas, que nenhum deles tinham certeza de que estava funcionando. Com todos os grãos de café que despejavam, a única coisa que Charlie tinha certeza era que aquelas minhocas estavam ligadas. Se um pássaro comesse uma, voaria direto para o sol. Quando voltou, Vince estava com o celular no ouvido. Havia sido chamado para um trabalho, um duplo homicídio residencial. Posso ficar se você quiser, ofertou ele, afastando o telefone da boca. Ao fundo, ela podia ouvir o chefe dele gritando com alguém. Antes de ouvi-lo, ela tinha ficado na dúvida se Vince havia fingido a ligação apenas para desconversar. Ela balançou a cabeça. Vou sair mesmo. Kathleen, lembra? Ele pegou um casaco, beijou-a na boca e depois, no canto da mandíbula. Um beijo que, obviamente, significava alguma coisa, mas se era um pedido de desculpas ou uma promessa. Charlie não tinha certeza. Depois que ele saiu, ela observou a porta do quarto. Se não tivesse sido chamada para trabalhar, poderia ter lhe dado respostas. E Charlie sabia que qualquer colunista de jornal aconselharia que ela esperasse, respeitasse a privacidade dele e perguntasse mais quando Vince voltasse. Ela aguentou 15 minutos antes de se lembrar e fazer uma cena de alongamento. Bem, vou tirar o cochilo rápido antes de sair. Espera, pediu Posey. Eu estava esperando Vince sair. Tem uma coisa que preciso falar com você. Charlie não queria mais ouvir sobre DMT e como era absolutamente necessário roubar um pouco para o retiro de Posey no estilo. Vamos testar nós mesmos na floresta. Não vou demorar. No quarto, a porta bem fechada, Charlie olhou em volta. Lençóis emaranhados, roupas e sapatos espalhados pelo chão. Uma cômoda cheia de livros de bolso amarelos e potes de maquiagem em um vaso cheio de recibo. Quando olhou para as próprias mãos, ficou surpresa a ver que tremiam. Charlie arrancou a roupa da cama e empurrou o colchão contra a parede. Era pesado e oscilava, mas ela o levantou. As coisas ficavam escondidas debaixo da cama nos filmes, o que significava que pessoas que assistiam filmes escondiam coisas debaixo da cama. Mas, embaixo do colchão, tudo que encontrou foi uma calcinha que havia perdido. Um lenço de papel amassado, além de algo nojento, felpudo e achatado, que deveria ser uma bola de pelo de Lucipur. Ela pensou em sua mãe, procurando provas de traição nas gavetas, nos bolsos,
tentando de maneira impossível provar negativa. Sem esperar nada, mas sabendo que nada significava apenas que não estava procurando o suficiente. Charlie jurou que jamais terminaria daquele jeito. No entanto, ali estava ela. Charlie foi para a parte de Vince da cômoda, pondo as mãos lá no fundo, depois pegando tudo e revisando as gavetas. Vince era organizado. Nunca deixava as roupas no chão, nunca deixava o cabelo na pia. Então foi uma surpresa encontrar camisas e jeans jogados ao acaso. Ela esperava que não fosse uma bagunça organizada, porque nunca conseguiria recriá-la. Se ele deixasse 5 meias enroladas em uma ordem específica para detectar bisbilhotices, ela estava ferrada. Mas não encontrou nada de interessante, nada incriminador. Ela foi para o armário em seguida. A maioria das coisas ali era dela, mas ele tinha um casaco de inverno e um par de botas jogados no fundo do lado esquerdo. Charlie enfiou a mão nos bolsos e tirou 2 recibos, um do posto de gasolina e o outro da compra de leite, pão e ovos. Ambos pagos em dinheiro. Olhando para a escuridão, ela notou uma mala preta que parecia vazia no chão, atrás das botas. Ela a puxou para fora e abriu. No fundo, encontrou um disco de metal do tamanho de uma moeda e uma carteira de motorista. Charlie virou a bolsa e jogou tudo no chão, mas nada mais caiu. Ela pegou o pequeno disco de metal. Era grosso e mais pesado do que ela esperava, quase como uma bateria de relógio, mas sem nenhuma marca. Parte de alguma coisa eletrônica? Uma peça de jogo? Ela o enfiou no bolso. Então, olhou para a carteira de motorista. A foto era de um Vincent mais jovem, com um sorriso aberto, com os cabelos aparados e produtos aplicados nele. Uma camisa de colarinho apenas visível na parte inferior da imagem, havia um endereço de Springfield, com o número do apartamento, e, sobre a ilustração, da capital do estado, um nome totalmente diferente. Edmund Vincent Carver. Por um momento de vertigem, ela pensou que estava olhando para uma identidade falsa, mas a carteira tinha bordas uniformes e a rigidez do material parecia correta. E, quando ela a segurou contra a luz, a imagem metalizada de segurança brilhou, revelando-se sobre a foto. O neto de Lionel Saltz, aquele que tinha roubado o Libernoctem, aquele que supostamente estava morto, o herdeiro de Lionel Saltz, deitado ao lado dela no escuro. Charlie estava com dificuldade para recuperá-lo o fôlego. Tinha certeza de que aquilo era um ataque de pânico total e que, se continuasse respirando de forma tão rápida e superficial, machucaria os pulmões. Ela pegou o celular e tirou uma foto da carteira de motorista, chocando ao descobrir que conseguia fazer aquilo. Tudo parecia estar acontecendo muito rápido, mas ainda se obrigou a ir até o laptop e abrir um mecanismo de busca. Ela digitou Edmund Carver e Springfield. O primeiro resultado foi um artigo do verão passado, publicado no The Republican. Springfield. Os restos carbonizados de 2 corpos foram encontrados em um carro a 2 quadras do cassino MGM, no centro da cidade, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. A polícia identificou um dos corpos como pertencente a Edmund Remy Carver, 27, membro da alta sociedade e neto de Lionel Saltz. O outro era Rose Alabanza, 23, que foi dada como desaparecida ao deixar o seu apartamento em Worcester 4 meses antes. As primeiras análises forenses sugerem um assassinato-suicídio. A polícia não está procurando outro suspeito no momento. O coração de Charlie acelerou, mas alguns cliques e ela encontrou a foto de Vincent com uma dúzia de outros jovens de ombros largos da equipe de esgrima da Universidade de Nova York. Ele vestia um macacão branco com gola. Estava de braços cruzados, o cabelo mais curto do que na carteira de motorista, com a cor desbotada perto do couro cabeludo nas laterais. Parecia estar fantasiado, exceto pela maneira como sorria para a câmera, como se acreditasse que o mundo era feito de pessoas como ele. Vince não sorria daquele jeito. Óbvio. Naquela época, ele se chamava Remy, e era rico e feliz. Não havia matado alguém ou fingido a própria morte. Não estava trabalhando por baixo dos panos limpando cadáveres ou morando com uma garota sem grana
para ter um lugar onde dormir. Charlie se lembrou do suor escorrendo entre suas oplastas no bar lotado na noite em que se conheceram. O gosto do gin tônica feito com algo barato, porque ela quisera ficar bêbada sem gastar muito. Sua amiga indo embora cedo e como Vince tinha se postado como uma parede entre ela e a ameaça de ser empurrada contra a porta corta-fogo. Se soubesse que ele era podre de rico, ela o teria levado para casa enquanto se sentia autoconvictativa e, consequentemente, sem chance. Com certeza, também nunca teria acreditado nele. Teria pensado que era a pior cantada do mundo. Ah, um neto de um bilionário? Bem, eu só fico com multibilionários. Que pena. Mas e se ele a tivesse convencido? Nunca. Não um cara que havia se formado em uma universidade de prestígio. Um cara com um fundo fiduciário e um futuro pela frente, sem chance de ela ter levado de volta para sua casa alugada, para que ele pudesse zombar de como ela vivia, para que pudesse desprezá-la por seu trabalho, sua falta de estudo e todas as suas escolhas. E se ela soubesse que ele era parente de Salt, teria quebrado uma garrafa na cabeça dele. Charlie tentou se concentrar, imaginar o que ele estava pensando naquela noite. Provavelmente estivera preocupado com não ter um futuro, certo? Tinha roubado o Libernoctem. E então alguma coisa dera errado. Algo a ver com a garota? Algo que havia resultado em 2 cadáveres e uma necessidade de fingir a própria morte. De alguma forma, ele conseguirá aquela carteira de motorista falsa de Minnesota. Uma falsificação boa o suficiente para Charlie não a questionar. Bem, ela nunca tinha visto uma carteira de motorista verdadeira de Minnesota, ou tirado a dele da capa de plástico para inspecioná-la. E ela também supunha que pouquíssimas outras pessoas haviam feito aquilo. Mas ele não tinha cartão de crédito, nem crédito em si. Não tinha número de segurança social. Apenas um trabalho horrível limpando quartos de hotéis por baixo dos panos. Entra em cena Charlie. Provavelmente ele a viu bebendo sozinha e imaginou que seria um alvo fácil. Uma garota triste, pronta para levá-lo direto para a cama. Despreparada o suficiente para não fazer muitas perguntas. Era aquilo que bons golpistas faziam. Não precisavam convencer você de nada, porque você estava muito ocupado convencendo a si mesmo. Então, quase um ano depois, Vince entra no Rapture e encontra o assassino contratado do avô ali. Se Hermes o vir, ele estará mais encrencado do que nunca. Logo é fim de jogo para Hermes. Ele não tinha feito aquilo para salvar Charlie. Ela se sentiu um pouco atônica, um pouco tonta. Você pretendia deixar? Posey se encostou no batente da porta, com uma mão ainda na maçaneta. Seus olhos se arregalaram um pouco ao ver o colchão encostado na parede, as gavetas reviradas, então seu olhar fora para Charlie sentada no chão. Você sabia que deixou $30 em notas de 1 naquelas roupas que jogou no lixo? Merda, murmurou Charlie. Suas gorjetas da noite. Ela estava perdendo a cabeça, de verdade. Posey entrou no quarto para lhe entregar o dinheiro, depois olhou em volta outra vez. O que está acontecendo? Por que você não parece estar cochilando? Não, não estou cochilando, admitiu Charlie. Posey soltou um grande suspiro. Vou fazer um lamen e outro café. Você tem 10 minutos para terminar o que está fazendo, então vamos ter uma conversa. Assim que sua irmã se foi, Charlie voltou para a internet. Ela digitou Edmund Cove de novo. Fotografias de um blog de colunistas sociais apareceram, deles em festas. Nada dos últimos 4 anos, mas, antes daquilo, notícias de sua participação em inaugurações e bailes. Ela encontrou um artigo sobre uma festa de gala na Sociedade de Legado francês que mostrava uma foto dele com uma mulher loira identificada na legenda como Adele Salt. Ela usava um vestido branco de seda que parecia particularmente caro em seu corpo bronzeado e torneado, e provavelmente esculpido de maneira minuciosa. Na foto, Vince Edmund estava com um braço sobre o ombro dela e uma taça de champanhe na mão. Ele estava no meio de uma risada, a luz batendo nele de modo que sua sombra pairava sobre os dois. Charlie conhecia a garota.
era a da foto na carteira de Vince, a filha de Salt, o que fazia dela tia de Edmund, embora parecessem ter a mesma idade. Adele, a garota que ele chamou enquanto dormia. Várias pessoas haviam postado na seção de comentários do artigo do jornal. Este é o problema de celebridades, o 1% parasita. Tudo bem se ele for um assassino, desde que conheça as pessoas certas. Não acredito nas acusações contra Remy, e qualquer pessoa que o conheça também não acreditaria. Ele estava sempre disposto a fazer de tudo para ajudar as pessoas, desde ficar encharcado ajudando a equipe a montar uma barraca depois de uma tempestade, ameaçar dar fim a uma festa de Hampton, até se deitar na calçada imunda para recuperar a bolsa de uma pessoa desconhecida que havia caído pela grade. Nunca vou me esquecer de sair de fininho do almoço do jardim do confessionário Central Park para passear pelo parque com ele. Este é o Edmund que eu escolho lembrar. Talvez eu seja uma pessoa ruim, mas estou feliz por ele estar morto. Gostaria que ele tivesse morrido antes que pudesse tirar a vida dele de uma garota inocente. É nojento que alguém o defenda, quanto mais escolhas se lembrar dele como algo além do que ele era, um sociopata. Charlie ouviu a irmã colocar algo na pia e soube que tinha apenas mais alguns momentos antes de ter que falar com Posey. Mas havia mais uma coisa que ela queria fazer. Ela digitou o nome Lionel Salt no Google, algo que não fazia havia anos. Havia um perfil sobre sua propriedade em West Springfield, aparentemente comprada por 8,9 milhões em 2001, além de uns links com seu nome ligados a processos judiciais em andamento. Assim que viu uma fotografia da casa, as palmas das mãos de Charlie começaram a suar. Era exatamente igual ao palácio do qual ela se lembrava.